Saúde agora começando e como estamos no mês de março, a gente vai falar sobre Março Vermelho. Já ouviu falar? Pois é, quando acontecem campanhas de conscientização em relação ao câncer renal. Quem vai falar um pouquinho sobre essa doença é o Dr. André Moraes, que está aqui comigo, ele é oncologista e vai tirar todas as nossas dúvidas. Doutor, antes de começar nosso bate-papo, muito obrigada por aceitar o convite aqui da TV Câmara. Muito obrigado a todos, um abraço, eu estou à disposição. Doutor, antes da gente começar a nossa conversa, falar sobre câncer renal, eu quero que o senhor me explique para que serve o rim. Qual que é a função dele no nosso órgão para a gente entender quando ele fica doente, o que acontece com o nosso corpo? Os rins são dois, nós temos um rinzinho de cada lado. Tá? É um órgão que tem a função essencial do controle do volume hídrico do corpo, de quanto de líquidos circulantes a gente tem no corpo, e os sais que circulam nesse corpo, assim como as proteínas. Para vocês terem uma ideia, o rim ele sofreu uma evolução ao longo das espécies, né, de animais. Quando você compara o rim de um peixe marítimo com o rim de um peixe aquático de água doce, com um anfíbio, com um réptil, uma ave, um mamífero, você vai ver rins que se diferenciam nas funções de acordo com a oferta que tem. É fácil de entender. Os mamíferos eles vivem mais longe de água do que os peixes. Os peixes estão dentro da água, não conseguem viver do lado de fora. Então, a oferta de água para os peixes é muito rica. O rim dos peixes, praticamente a água que o peixe deglute, ela é eliminada pelo rim. E na água salgada, por exemplo, ele tem uma oferta de sódio muito alta e muito pobre de potássio. Então, o rim do peixe marítimo poupa mais potássio e joga fora o sódio, que é abundante. Quando você muda para água doce, muda um pouco a função. Ele economiza mais sódio, porque não tem tanto sódio na água doce, economiza potássio também. E aí você vai subindo nas espécies, de forma tal que chega na espécie humana, vamos dizer assim, com um rim mais bem elaborado, que consegue controlar muito bem a escassez de água, consegue controlar muito bem a oferta desses sais, principalmente porque nós temos uma oferta de potássio mais rica na terra, nos alimentos que a gente extrai da terra, não é frutas, verduras, raízes principalmente, e menos rica em sódio. Então, o nosso rim inverte a função em relação ao peixe marítimo. Né? É interessante isso, porque é um bom retrato de como os órgãos foram se adaptando aos ambientes que a gente foi ganhando com a evolução das espécies. Né? Mas o rim é um órgão fundamental para, então, termos equilíbrio eletrolítico, ou seja, sódio, potássio, cálcio, magnésio, e água, fundamentalmente água. Né? Então, quando a gente toma bastante água, está bem hidratado, a gente faz um xixi clarinho, que é uma urina mais diluída. Quando você faz um exercício físico embaixo do sol, bebe menos água, o xixi vai ficar mais cor de abóbora, mais concentrado. Então, por quê? Porque você economizou água. Quem fez isso para você foi o seu rim. Essa é a função fundamental dos rins. Doutor, quando os rins ficam doentes, são aí afetados pelo câncer, por exemplo, que a gente está falando aqui? Veja, o câncer é uma doença que nasce nos próprios tecidos de cada órgão. O rim também tem câncer e tem vários subtipos diferentes, porque os tecidos que compõem o rim como um órgão, eles têm funções diferentes. Alguns são funcionais, são o que fazem realmente a filtração do plasma para jogar água fora, economizar o sódio, jogar potássio, etc., como a gente vinha falando. Você tem tumores que nascem nessas estruturas, diferentes dos tumores das estruturas de sustentação, que são os sarcomas, diferentes dos tumores vasculares, etc. Então, todo câncer, quando nasce numa dessas estruturas, o que o câncer faz? Ele cresce, as células vão se proliferando sem nenhum controle, indefinidamente, inadvertidamente, vão infiltrando o tecido que está em volta e vão destruindo esse tecido, de modo a produzir impacto, dano na função do órgão. Então, conforme o câncer renal cresce num rim, ele começa a danificar a função daquele rim, a ponto, eventualmente, até de torná-lo totalmente disfuncional, e que, para nossa sorte, temos o rim contralateral que segura as pontas e consegue manter essa função do controle hídrico e eletrolítico. Não é? Agora, é uma situação complexa, porque é um tumor silencioso, como todo mundo deve imaginar.
não é tão frequente assim, a gente não tem como rastreá-lo ativamente, ou seja, a gente não faz exames na população normal para buscar esse rim, como a gente faz na mama, como a gente faz no câncer da próstata, por exemplo, que são muito comuns, todo mundo lembra do outubro rosa e do novembro azul. No março vermelho, a gente não sai por aí fazendo exames, ultrassom, tomografia ou ressonância, o que seja, para achar alguém que tenha um câncer renal. Na verdade, o câncer renal ele é diagnosticado em algo em torno de 10% das vezes incidentalmente, quando você faz um exame por outra razão do seu abdômen, seja um ultrassom ou tomografia, e vê uma lesão renal, então você vai fazer a investigação e chega ao diagnóstico e depois tratamento desse câncer renal, ou então, quando ele já está comprometendo a via de saída, a via urinária, e sangra, e você acaba indo atrás, olha, eu urinei sangue e eu preciso ver o que está acontecendo aqui. E doutor, quando é câncer renal, como que é o tratamento? Cirurgia sempre é indicado? Sim, a cirurgia primariamente é o tratamento gold standard, quer dizer, aquele que a gente indica para praticamente todos os pacientes. Tá? Ela pode curar pelo menos 1/3 dos casos, que é o que a gente faz com diagnóstico mais precoce, tá? E ela combinada a outras estratégias pode chegar a curar 2/3 dos pacientes quando a gente precisa usar outras estratégias. Quando a gente está diante de uma doença que já é metastática, a cirurgia fica, vamos dizer assim, um pouco mais questionada, mas certamente ela produz impacto positivo na qualidade de vida e na sobrevivência, no tempo de sobreviver dos pacientes, e também impacta positivamente as terapias que a gente vai usar depois da cirurgia. Tá? Então, a cirurgia certamente é o esteio, é o eixo principal do tratamento do câncer renal. E, doutor, em relação ao câncer renal, ele é mais comum em homens ou mulheres? Tem uma faixa etária? Criança também pode ter? Veja, a criança também pode ter o câncer renal, só que é um subtipo histológico muito próprio da infância, que chama-se tumor de Wilms, escreve com W-I-L-M-S, Wilms, que foi quem descreveu a doença. É um tumor frequente, razoavelmente frequente nas crianças e próprio das crianças. Essa histologia ela pode acontecer nos adultos, jovens, mas é bem mais rara nos adultos, não é? E o tumor mais comum de rim, ou de todos, né, quando você faz diagnóstico de câncer renal, a maioria das pessoas é homem, na proporção de 2 a 3 vezes mais do que mulheres, e a maioria dessas pessoas tem a faixa etária entre 60 e 70 anos de idade. Tá? Então, essa é vamos dizer, o foco, né, do diagnóstico do câncer renal. E esse é um câncer que tem cura? O que o senhor vê na prática aí ao longo da sua experiência? Fez a cirurgia, curou, ou ele pode voltar novamente, ou pode se espalhar? O que o senhor percebe? Veja, quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de curar somente com a cirurgia. Tá? Hoje em dia, nós temos estratégias de tratamento medicamentoso, seja focando expressões gênicas ou focando a imunoterapia, né, o desmascarar do tumor para o próprio sistema imunológico do indivíduo, de forma a melhorar esses resultados. Para vocês terem uma ideia, quando o tumor é operado, e pelas características do tumor, tumores maiores, grandões, com diferenciação sarcomatóide, ou que tenham ínguas, gânglios já comprometidos, que foram retirados na cirurgia, né, do lado de fora do órgão, né, na periferia do órgão, esses tumores têm um risco de recidivar, de produzir metástases, de matar o indivíduo muito mais elevado do que aquele que é restrito ao rim, que não compromete gordura, que não compromete a cápsula renal, que está bem pequenininho, não é? A cirurgia sozinha cura a maior parte desses tumores. Eventualmente, quando a gente precisa fazer um tratamento complementar, hoje em dia a indicação é fazer imunoterapia depois da cirurgia desses tumores de maior risco. Tá? Quando a doença é avançada, é muito difícil curar, existem casos sim de cura, tá? E a base da terapia são essas duas estratégias que eu falei. Uma medicamentosa focando vamos dizer, um comportamento do tumor, que é a hipervascularização, ou então a imunoterapia, que na verdade é o desmascarar do tumor para o sistema imune da própria pessoa. Os resultados do tratamento sistêmico, né, quando a doença já precisa dessa intervenção,
eles melhoraram bastante com essas estratégias. Você imaginar, há cerca de 15 anos atrás, a gente não tinha estratégia nenhuma para tratar o câncer renal, além da cirurgia. Tinha algumas iniciativas, mas muito difíceis de serem aplicadas e também de baixa taxa terapêutica, né, de baixo índice terapêutico. E hoje a gente tem uma possibilidade de controlar a doença por muitos anos, eventualmente mais de 5, 6, 7 anos, com uma estratégia. E quando a gente usa isso sequencialmente, obviamente, a gente aumenta o intervalo de tempo para tratar. É curioso, interessante também a gente alertar que a imunoterapia é uma estratégia mais recente de tratamento, ela tem aí aproximadamente 5 ou 6 anos, né, de aplicação, mas que ela é capaz de deixar esses indivíduos vivos e controlados, com a doença controlada, por um período muito mais longo, quando o indivíduo responde a essa estratégia, do que qualquer outra estratégia terapêutica que a gente use, o que, sem dúvida, é um avanço. E tem muitos desses indivíduos que sobrevivem 8, 10, 12 anos sem a doença voltar, tá? Eventualmente até tinham metástases no diagnóstico, receberam essas intervenções terapêuticas e conseguiram fazer com que a doença desaparecesse por intervenção da terapia e que a doença não volta mais, né? Então, a gente não se arrisca a dizer que esse paciente está curado, mas a gente pode considerar que sim, né? Mesmo porque, você imagine, né? Você faz o diagnóstico de um câncer renal num indivíduo com 70 anos de idade, você aplica, ele tem metástases, você aplica uma terapia com imunoterapia e aos 82 ele continua vivo sem evidência de doença. Qualquer situação que o leve a morrer nessa faixa etária, a gente pode considerar como uma situação normal, né, do curso normal da vida, e esse é o objetivo maior das intervenções terapêuticas nas doenças avançadas. Então, são essas estratégias, lembrando que o diagnóstico precoce é o nosso principal fator na chance de curar um paciente. E, doutor, o paciente com esse tipo de câncer, você falou aí que consegue prolongar a vida dele, ele consegue ter uma vida praticamente normal, consegue fazer uma atividade, um trabalho, como que é? Sim, praticamente normal, tá? Eu diria que é absolutamente factível e alcançável o objetivo de manter qualidade de vida e atividades dos pacientes, tá? Tanto na imunoterapia quanto na terapia alvo dirigida, que é a terapia, vamos dizer, com alvo nos fatores de crescimento vascular, tá? São medicamentos orais, para você ter uma ideia, quer dizer, o indivíduo toma na casa dele todos os dias. Tem efeitos colaterais, sim, é verdade, tá? Mas eles são todos, vamos dizer, manuseáveis, né? A gente consegue contornar a maioria das situações dos eventos colaterais e que os pacientes se adaptam a essas condições com facilidade, mas a absoluta maioria desses pacientes consegue manter um nível de atividade, exceto naqueles casos em que o comprometimento de outras estruturas, por exemplo, metástases ósseas, esqueléticas, né, que de maneira geral, principalmente na coluna, limitam um pouco por causa de dor, etc. Mas com o controle da doença, a maioria dos pacientes consegue manter ou até voltar às suas atividades habituais. E, doutor, é possível prevenir o câncer? É possível prevenir o câncer no seguinte sentido, em que a gente conhece fatores causais, agentes causais, isso é absolutamente conhecido. O mais comum, e todo mundo sabe, é o tabagismo, né? O hábito de fumar é vamos dizer, o hábito mais nocivo em relação à saúde do ser humano. O consumo de bebidas alcoólicas, que tem que ser moderado, tem que ser acomedido, não é? E é mais legal a gente perguntar para quem está nos vendo beber do que para nós mesmos se isso foi bom ou não, tá? A maioria das pessoas acha que tem perfeito controle sobre isso, na verdade não tem, não é? O controle da obesidade, a obesidade é um fator de risco para desenvolver câncer. O câncer renal tem uma associação bastante importante com a obesidade, tá? Por que isso? Porque o estado obeso ele produz uma situação metabólica no organismo que favorece a ocorrência de câncer pela produção de agentes pró-inflamatórios metabólicos, tá? A inflamação é um alicerce para modificações genéticas e o câncer é o resultado de uma modificação genética. A outra coisa que é interessante de se notar aqui, né, da gente alertar as pessoas, é com relação ao sedentarismo.
Tem que ser combatido o sedentarismo em todas as faixas etárias, obviamente adequando a atividade física à capacidade física de cada indivíduo em cada faixa etária, mas a atividade física ela é responsável pela redução no risco de gerar um câncer nas famílias de alto risco na ordem de 30%. O que a gente pode dizer das famílias de baixo risco ou de risco habitual, que deve ser ainda melhor. Não é? Para vocês terem uma ideia, todo mundo pensa na atividade física como um remédio para o coração, não é? Para você manter o coração bom, saudável por mais tempo. O impacto da atividade física sobre a saúde cardiovascular é menor do que o impacto da atividade física sobre o risco de desenvolver câncer. Tá? Então, a gente tem que sempre se lembrar disso. E mais importante até do que isso, eu diria, no contexto da vida, a gente saber dar ouvidos aos sintomas que a gente apresenta no decorrer da vida. Eu chamo ouvir o próprio corpo. Tá? Então, o que é ouvir o próprio corpo? Você percebe que está um pouco mais cansado, que teve uma mudança nos seus hábitos intestinais, uma mudança na alimentação, você não está tolerando determinadas coisas ou apresentando sintomas diferentes. Tudo isso tem que chamar a sua atenção, porque qualquer uma desses sinais que se perpetuem, fiquem te aborrecendo por 2, 3, 5, 10 dias, 20 dias, 1 mês, 2 meses, não dá para esperar mais, tem que ir ao médico, tem que contar o que está acontecendo e permitir que o médico faça, então, a investigação do que pode estar ocorrendo e nos tranquilizar, ou então falar, olha, nós estamos diante dessa situação, vamos ter que tomar tal atitude. Estão aí, então, as orientações do Dr. André Moraes, médico oncologista. Doutor, muito obrigada, viu, por parar seus atendimentos. A gente sabe que vida de médico é corrida, mas o senhor fez questão aqui de tirar todas as nossas dúvidas e falar sobre esse tema que é tão importante. E lembrar, né, Março Vermelho para se cuidar, ficar aí atento aos sinais do corpo em relação ao câncer renal. Eu agradeço a oportunidade, parabenizo a vocês também da imprensa, porque não fossem vocês divulgar isso, não valeria nem a pena eu parar de fazer o que estou fazendo para vir aqui conversar com vocês. Porque essa divulgação é o que leva a educação, leva conhecimento às pessoas, e nada melhor do que o conhecimento para nos proteger a nós mesmos das coisas que a gente pode fazer. Tá? Então, muito obrigado, parabéns pela iniciativa e pela oportunidade que vocês estão me dando de trazer essas informações aqui para todos os seus clientes, os seus ouvintes, as pessoas que gostam de ouvir o seu programa e assistir o seu programa. E até a próxima, se Deus quiser. Com certeza, a gente vai te chamar de novo aqui para o Saúde Agora e os demais programas aqui da casa. Muito obrigada, viu, doutor? E a você de casa também, muito obrigada pela companhia e audiência. A gente se vê na semana que vem com mais um Saúde Agora. Tchau!